Primeiro, começando mais um mês aí, a gente tem jogo da Libertadores, Sul-Americana e da Série B, que os palpites mais detalhados, né? A gente vai começar aqui com a Libertadores, Argentino Júnior e Fluminense. Últimos confrontos, Argentino Júnior em casa tem a derrota aí pro Estudiantes no último jogo, mas também poupou, né, para esse jogo contra o Fluminense, mas o retrospecto em casa é muito bom. O Fluminense fora não tem vencido, tem perdido, né, seus jogos. Tem feito jogos com situação de gols, isso é importante ressaltar. E os clientes em casa também têm feito jogos com gols aí, tirando esse 1x0, 0x0. As partidas são bem movimentadas. Como o Fluminense ataca e dá espaço, então acredito também que seja uma possibilidade boa de gols nesse jogo. Vendo as odds aqui para o jogo, eu gosto muito do dupla chance no Argentino Júnior em casa, empate, pagando 1,36, é bem interessante já, pelo histórico. O Fluminense não tem vencido fora e o Argentino Júnior dificilmente perde em casa. Na linha de gols aqui, 1,5, pagando 1,44, acho interessante também, o valor tá bom, acredito que seja um jogo movimentado para gols. E para escanteio, mais de 7,5 escanteio nesse jogo. Então, para esse jogo, Argentino Júnior e Fluminense, a gente vai de palpite principal. Caso empate, a gente vai entrar também no mais de 1,5 gols e mais de 7,5 escanteios. Partindo agora aqui para o jogo do River e Inter. Libertadores também, jogo bom. Gosto muito do River em casa. Comparando aqui os últimos jogos, o River empatou com o Rosário, deu um poupado no time. Perdeu pro Tajeres esse jogo aí. O River foi até melhor no jogo, acabou perdendo. Mas em casa na verdade só tem essa derrota aí pro Tajeres, o resto é vitória. Jogou muito bem contra o Racing também no último jogo, gostei bastante. Inter, fora de casa, tem vitórias aí contra Curitiba, que estava na fase ruim, e América. Perdeu pro Fluminense, empatou com o Bragantino no último jogo aí fora de casa. Nos últimos jogos do Inter, o Inter ou empata ou perde os últimos 5 jogos, não conseguiu vitória. Gosto muito do River em casa. Questão de gols para esse jogo. Tem a possibilidade de gols, mas como é um jogo de mata-mata, acredito que o Inter vai segurar um pouco mais a partida do que ir muito para cima. Então vai depender muito da postura do Inter. Vou pro menos 3,5 nesse jogo. Dando uma olhada aqui nas odds. River para estar vencendo, pagando 1,50. Dupla chance tá baixo, 1,10. E a questão de gols aqui tá pagando 1,29, 1,30 ali no 1,5. Então para esse jogo eu vou como palpite principal River vencendo. Sugestões também de mais de 1,5 gols. E a linha de escanteio nesse jogo a gente vai no mais 8,5 escanteio, já que o River ataca bastante e gera bastante escanteio nas suas partidas. Sul-Americano agora, jogo do Corinthians. Corinthians que tem dificuldades aí contra times argentinos, né? Mas o Corinthians vem na fase boa, melhorou bastante em relação aos últimos jogos. A gente pode ver aqui nos últimos jogos aí do Corinthians, um empate 0x0 contra o Bahia fora de casa. E em casa, o Corinthians vem da derrota do Bragantino só e demais jogos com vitórias. Classificação Copa do Brasil. O Nils, a gente vê os últimos jogos, uma vitória só contra o Independente, o resto derrota. E o Nils fora de casa ganhou do Independente. O Independente ainda está numa fase muito boa. E outras derrotas aí. Então para esse jogo eu acho bem interessante a entrada no Corinthians em empate. Dá uma olhada aqui já nas odds, no dupla chance. Pagando 22. É interessante pelo fato do Corinthians ter jogado bem os últimos jogos em casa. E questão de gols. É um jogo que eu acredito que não vai ter tanta movimentação de gols assim pela fase. É semelhante ao jogo do River, como eu falei. Como é jogo de mata-mata, então pode ser um jogo mais seguro, mais de posse de bola, tentando fazer o placar e segurar o jogo. O e-mail está até alto, então a gente vai
como opção também, menos 3,5, 1,14. Corinthians empate em menos 3,5. E para a linha de escanteio, no último jogo contra o Vasco, o Corinthians não teve escanteio, não gerou tanto assim. Mas eu gosto da linha de escanteio para esse jogo. Acredito que o Corinthians vai buscar a vitória, então vai ter que criar oportunidades e vai gerar escanteio. Então para esse jogo, o palpite principal é Corinthians casa empate, menos 3,5 gols e mais de 8,5 escanteio. Tá um pouquinho alto essa linha, mas eu gosto dela. Então vou seguir nesse 8,5 escanteios aí. Para fechar, Série B do Brasileiro, Mirassol jogando em casa, bem favorito contra o Avaí. A gente aqui, como é jogo de campeonato, não dá pra gente abrir a classificação, que fica melhor, né? A gente pega o Mirassol, que é o 7º colocado, contra o Avaí, que é o 18º colocado. O Avaí, o Mirassol venceu os últimos 4 jogos. Em casa, o Mirassol não perdeu os últimos 4 jogos, perdeu um jogo, uma partida para o Ituano, mas vem bem nos seus jogos em casa. O Avaí, nos seus últimos jogos, venceu 2, até venceu o Ituano fora e venceu o Sampaio Corrêa em casa. Mas nos resultados fora de casa, o Avaí vem de 3 derrotas, um empate e a vitória contra o Ituano. Para esse jogo, gosto muito da opção do Mirassol vencendo, pagando 1,62, está pagando bem legal, vale a pena. Para gols, acredito que a chance aqui está baixa. Para gols, acredito que vai ser um jogo bem seguro por parte do Mirassol. O Mirassol tem feito jogos assim em casa, ganhando de 1-0, 2-0 no máximo. Então, para esse jogo, gosto da linha do Mirassol vencendo e menos 3,5 gols. Para escanteio, jogo movimentado, Série B costuma sair bastante escanteio. Então, a gente vai para mais de 8,5 escanteio. Para fechar, então, esse palpite principal, o Mirassol vencendo, opção casa, menos 3,5 gols e mais de 8,5 escanteio. Então, com isso, a gente fecha os 4 jogos detalhados aqui na análise do nosso YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, ativar as notificações para estar recebendo nossos palpites. E depois do vídeo tem aquele bilhete pronto, que muita gente pega e se dá bem. Valeu, galera, tamo junto.